Fala rapaziada, sejam bem-vindos ao canal Carlos Jorge, youtuber mais cervejeiro do Brasil, vindo aqui com um vídeo meio chato, né, meio chato. Ontem sabadão teve o Fla-Flu, na sexta-feira o senhor Craque Neto, encantado aí com Hugo Neneca, Hugo Souza, ex-goleiro do Flamengo, pegou mais um pênalti, já pegou 6 pênaltis já. Com a camisa do Corinthians, né? Só não pegou do Pedro contra o Flamengo. Entre outras coisas, falou que o Flamengo quase acabou com a carreira do Hugo. Não foi o Hugo que quase acabou com a carreira, hein? Só porque foi criticado e foi pro banco. O jogador, quando vai mal, parece que não pode ir pro banco. E que o Flamengo fez tudo isso porque o Hugo é negro. Eu não sei se isso é lacrada, se foi uma lacrada, se foi um vitimismo. Basicamente, o Neto falou que o Flamengo quase acabou com a carreira do Hugo porque o Hugo é negro. Que o Flamengo... Ele não se lembra se o Flamengo já teve outros goleiros negros na história. Aí o Gabriel Paparazzo perguntou isso ao Felipe Luiz. Parabéns ao Felipe Luiz que não se escondeu, mas foi educado, polido e... Teve o Mauro César falando sobre isso. Rapaz, quando o Mauro César é o cara mais... Como podemos falar? O cara mais... sensato na parada. Pra tu ver que o Neto falou muita merda mesmo. Então não vai ser nem um react. Vou passar um vídeo aqui. Passar o vídeo aqui do Neto. A resposta do Felipe Luiz e do Mauro César. Vamos lá, vamos começar com o craque Neto aí que... Apesar que ele foi inteligente. Eu tô vendo muita gente falando que era pro Flamengo processar. Vou até tomar uma água tônica, porque me deu até azia isso aí. Me deu até uma dor no estômago. Falou tanta besteira que... Cara, eu até gosto do Neto reagindo assim aos jogos do Corinthians, mas... Me parece que quando ele vai falar sobre os outros clubes, vai falar de futebol... É tanta diarreia intelectual que eu fico pensando... Ele realmente pensa nas coisas que ele fala ou tá fazendo só um personagem pra gerar um hate? Porque hate também dá engajamento. Então vou até tomar uma água tônica que... Complicado. Vamos ver as falas do craque Neto aí. Se fosse o Corinthians, foi ao se vivo, fosse o hein? Palmeiras, se fosse o São Paulo, se fosse o Santos, o que aconteceria numa negociação esdrúxula de vocês do Flamengo? Com um goleiro que é monstruoso, que vai ficar 10 anos nesse patamar. Se tivesse no Flamengo, já estava convocado. Se tivesse no Flamengo, já... Oh, desculpa, eu entrei na frente da câmera. Se tivesse do Flamengo, ele já estaria convocado. É um absurdo o que o Flamengo fez em relação a um jogador... Será porque ele é negro? Goleiro? Será? No Flamengo já teve algum goleiro? Não lembro. O Birajara, goleiro histórico, primeiro a fazer um gol. Zé Carlos, acompanhei. Felipe, Muralha, esse aí não podemos citar. E o Gabriel. No Corinthians, vários. Vários? No Só São lembro do Paulo, Felipe. vários. No São Santos, Paulo, lembro de vários. Santos, né? Edinho. Será? Eu não lembro. Sinceramente, eu não lembro. Porque vocês quase acabaram com a carreira dele. Nossa. O jovem tomava umas canjibrinas. Quem não toma? Eu tomo. Quem não bebe? Quem Eu nunca bebo. fumou uma maconha? Nunca fumei. Quem nunca tomou uma vodka? Quem Vodka nunca eu já fumou um tomei. cigarro? Nunca fumei cigarro. Quem nunca tomou uma multa de trânsito? Nunca tomei multa de Quem nunca trânsito. brigou com a mãe? Nunca com o briguei pai, com a mãe. com o irmão? E quem nunca irmão falhou? já. Só ele. E o Papa Ele e o Cacica e o Zeca. Tinha Nosso que lembrar. Cacica, o Cacique Tinha que lembrar. Zeca, que nunca falou, que tem vendo 18 fios. E aí, ninguém falou nada. Sabe o que as pessoas, principalmente dessa imprensa aqui, e a do Rio, que são bairristas pra caramba, sabe o que eles falam? Olha, mas ele dava trabalho, ele não sei o quê. No Flamengo já tá na seleção. Então, meu irmão, Tá. o que vocês fizeram? Vocês tiveram a oportunidade de ter um grande goleiro. Vocês têm um goleiro mais ou menos que é o Rossi. Que é campeão da goleiro Copa bom do que vocês Brasil. tiveram aí é o menino Diego Alves, do Botafogo. bom. Baita goleiro. Mas vocês deixaram de ter um goleiro de 20 milhões de euros, de 30 milhões de euros. Esse cara, daqui a pouco, ele tá na Premier League. Daqui a pouco o Real Madrid contrata ele. Daqui a pouco o Barcelona contrata ele. Espero que o Corinthians fique com ele. Mas ninguém fala desse absurdo que o Flamengo fez com ele. Que absurdo.
absurdo exatamente o Flamengo fez com ele. Ele dava problema. Então o Patrick de Paula, por exemplo, que dava problema lá no Palmeiras, pode alegar isso. O Palmeiras me mandou embora porque eu era negro. Samuel Eto'o, poucos se lembram, passou pelo Real Madrid. Foi fazer sucesso no Barcelona. Cara, isso é uma coisa tão comum no futebol. Jogadores que não dá certo num time, vai para outro e dá certo. Enfim, passar aqui agora a fala do Felipe Luiz, respondendo essa insinuação do craque Neto aí. Felipe Luiz, até para não criar polêmica, foi bem educado. Pergunta do Gabriel Reis, o paparazzo. Boa noite, Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro Negro e Revista Placar. Hoje completavam 6 anos que os meninos não estavam mais com a gente. Queria que você relatasse como estava a sua cabeça pensando nesse dia, nesse jogo aqui no Maracanã, num dia tão triste. Uma outra questão, que se você não quiser falar sobre isso, eu te respeito. O apresentador e ex-jogador Neto, ele falou com muito desrespeito sobre o falecimento desses meninos, ontem na televisão, e ainda falou que o Flamengo mandou o Hugo Souza embora, porque o Flamengo é um clube porque ele era negro, chamou o Flamengo de um clube racista, com todas as letras. E eu queria te dar a oportunidade, porque você está aqui há 6 anos, além de tudo, é rubro-negro, mas está aqui há 6 anos e viu como as coisas acontecem aqui. E você pode trazer a verdade. Fique à vontade de falar sobre isso. Sobre os meninos, é uma data que temos que lembrar, porque como eu falo sempre, né? Eu jamais vou esquecer, jamais. E eu não estava aqui, mas eu sinto muito esses meninos aqui no ninho, a presença, cada vez que eu entro ali. Hoje de manhã até falei com 2 pais, pai do Bernardo e do Christian, e tem uma conexão. Então, assim, é importante que eles sejam lembrados. Eu acho que os pais, eles querem isso, né? Que é importante para o pai saber que o clube está cuidando com carinho desse assunto, que não aconteceu e pronto, vamos esquecer. Não podemos esquecer. Temos que lembrar que esses meninos, como eu falei, vieram aqui atrás de um sonho e não saíram, né? Voltaram para casa num caixão. Isso é muito triste para quem é pai. E é uma data que temos que lembrar deles, né? A torcida sempre lembra e é importante que eles sejam lembrados. Sobre o Neto, assim, um comentário infeliz. Acredito que ele deve ter sido... Eu não sei o que ele falou, sinceramente. Sobre os meninos, eu não sei. Deve ter sido infeliz. Às vezes, todos cometem erros e não tenho dúvida que se ele falou uma coisa dessas, ele deve estar arrependido e vai se retratar. Não tenho dúvida disso. O Hugo, eu vi ele crescer, eu vi ele evoluir, vi ele ser importante e perder a vaga no time. E ele mesmo, né, não estava bem, e ele mesmo sabia que tinha que sair do time, eu era companheiro dele, mas é um cara que deu a volta por cima e que conseguiu, quebrou a cara, foi para Portugal, saiu da zona de conforto dele do Rio de Janeiro, mudou as amizades, um cara que começou a se dedicar para o futebol e hoje deu a volta por cima e já estão falando dele na seleção brasileira. Isso é mérito total do Hugo, né? E quantos outros Hugos ficaram no caminho porque não conseguiram dar a volta por cima como ele. Então, assim, acredito que o Neto deve ter sido simplesmente infeliz porque às vezes a gente fala, o Neto fala tantas horas normal que ele erre alguma vez e cometa erros, mas tenho certeza que ele deve estar arrependido. Elegante. O cara quando tem educação, foi bem criado, dá tapa na cara com elegância. É exatamente como ele falou. A história de superação, veio de focar só nisso. Não, ele começou bem no Flamengo, depois passou a ser vaiado, foi reserva, foi lá para Portugal, pegou 3 pênaltis no mesmo jogo, veio pro Corinthians, cresceu. Tá. Aí veio o Neto querendo vitimizar, querendo lacrar. Veio de focar só no crescimento pessoal dele. Parece o cara que não supera a ex. Impressionante. Foca no crescimento. E é como o Felipe Luiz falou, quantos Hugos não conseguiram dar a volta por cima? Quantas vezes no futebol... E futebol não é uma ciência exata. Não é porque o cara não presta para um time que não vai prestar para o outro. Você aí do outro lado, seu time, quantas vezes tu vê um jogador pro seu time e tu falou,
puta, caralho, esse cara não, mano. Porra, vai dar tudo errado, esse cara é bagre. E te surpreende. E o contrário. Tu, meu Deus, vai vir esse cara? 10, faixa de capitão, entregue os títulos. E o cara é uma decepção. Caralho, futebol é isso. Tem tantas histórias assim. Enfim. Finalizar aqui agora com a fala do Mauro César. O Mauro César até que não pegou pesado com o Neto, não, hein? Igual ele pega com outros jornalistas. Porque será que eles têm o mesmo alinhamento político? Mas o Mauro César deu uma resposta coerente sobre o caso do Hugo. Vamos lá. Sobre o Neto, cara, eu gosto muito do Neto, cara. Eu me dou muito bem com ele. Sei que ele é muito Por que eloquente, será? às vezes se excede um pouco. Mas é uma bobagem. Você falou isso aí, é uma bobagem. Não, Na falou. realidade, o Hugo, até eu falava sobre isso nessa live na sexta-feira. O Hugo, ele foi um goleiro que surgiu do Flamengo. Era o quarto goleiro. Era o quarto. Você é o quarto goleiro, porque você não está se destacando em relação aos demais. Aí ele entra numa emergência, naquele jogo lá na pandemia, quando o Palmeiras vai bem, ganha espaço, faz outros jogos bem. Depois ele perde espaço, ele comete erros, ele elimina o Flamengo da Copa do Brasil, ele encomenda a eliminação, exatamente. falhando no último lance do jogo com o São Paulo no Maracanã. Estava empatado, estreia do Rogério Ceni como técnico, o Flamengo jogava melhor, jogou melhor, o jogo estava empatado e ele foi driblar o Brenner, atacante do São Paulo, dentro da pequena área, perdeu, tomou um gol, o Flamengo perdeu o jogo. E foi eliminado depois no jogo de volta, chegou aqui já em São Paulo precisando de um resultado, de uma vitória, acabou sendo eliminado. Quando veio o Paulo Souza se encantou com ele, goleiro Paulo alto, Souza. envergadura, jovem, bem Não alto, escalava né? o Santos. E deu várias oportunidades. E o Hugo falhou muitas vezes. Teve um jogo que ele brilhou muito, o Fla-Flu 2-1 Flamengo, Fla-Flu, massacrado isso. pelo Fluminense, Fechou e ele fechou o o gol. Mas ele foi muito mal inúmeras vezes. Ele estava muito marcado pela torcida. E não faltaram a ele oportunidades. Ele vai emprestado para o futebol português e não conseguiu chamar a atenção de nenhum clube. Ficou lá emprestado e bateu e voltou. Quando o Corinthians o contrata, ele é um goleiro que não tinha muito valor de mercado. Acho até que poderia ter cobrado um pouco mais na negociação Flamengo. Também Poderia acho. O botar Flamengo um pouco, mas não vacilou muito mais nisso. que aquilo. Ele está reconstruindo a carreira dele no Corinthians. Então, cara, deixa ele seguir a carreira dele. Que bom que surgiu um outro clube Esquece o grande, que Flamengo. o abrigou, ele está saindo bem, se identificou, que ele siga lá e seja feliz. O Flamengo segue sua vida, o Hugo segue sua vida. E o Corinthians vai lá com o Hugo. Eu sempre cito o Renato Abreu. O Renato Abreu foi um jogador importante para o Flamengo em dado momento, Renato Abreu. durante várias temporadas. E o Renato Abreu, um jogador que o Corinthians não queria mais. Eu não No sabia Flamengo ele se disso. destacou. Renato Abreu Essas jogou no coisas Corinthians. acontecem. Então não tem que ter bronca, não tem que ter raiva, não tem que ter nada. O Hugo segue o caminho dele, o Flamengo segue o seu caminho e estamos conversados. Agora, se o Neto falou esse tipo de coisa, aí eu sinceramente lamento, porque é uma bobagem. O Flamengo tem vários jogadores negros, pelo amor de Deus. E não se trata um clube dessa maneira, não existe isso. Esse clube de esquerda, esse clube de direita, esse clube é isso. Não. Porque o clube não é formado por uma pessoa, por um pequeno grupo de Por pessoas. vários. O clube de futebol ele é plural, ele tem gente de todo tipo. Vai ter, Todas de repente, as um racista no religiões. meio, vai ter, de repente, uma pessoa preconceituosa, homofóbica, vai ter. Mas não significa que o clube todo seja. Inclusive, até fico muito à vontade, porque eu estava no estádio trabalhando naquele jogo lamentável há quase 11 anos, Grêmio e Santos, em que o goleiro Aranha do Santos foi xingado de forma racista e se manifestou, reagiu com toda a razão. E no dia eu falei e mantenho. Muita gente, o Grêmio é culpado. Eu falo, gente, o Grêmio não pode se controlar o comportamento dessas pessoas que Culpa compram não foi do ingresso e Grêmio. entram aqui. Se fosse presidente do clube, o que você faria? Você vai adivinhar que o cara vai comprar ingresso, vai lá fazer isso? Então a punição é para a pessoa. Se o clube for conivente, se o clube comprovadamente apoiar esse tipo de reação, como acontece lá no Valência em alguns casos, e eu não generalizo também, achar que todo mundo lá em Valência é assim, todo mundo que torce Valência é assim, não, mas tem um núcleo grande ali de pessoas que agem dessa maneira, e o clube foi conivente. O clube foi conivente. Mesmo assim, eu não vou nunca generalizar, porque certamente tem gente lá que torce pelo Valência, que ama o clube e que repele esse comportamento. Você acha que toda uma sociedade pensa assim? Não, peraí. Um pouco demais, né? E até pretencioso, porque você não está lá, não convive, não conhece pessoas de lá para poder afirmar um negócio desse. Então, eu sou contra essa coisa, totalmente contra a generalização. Agora, o Flamengo tratar o Flamengo dessa forma, o Flamengo tem grandes jogadores pretos que foram... Morreu recentemente um deles, Adílio. Grande ídolo do Flamengo. Hoje tem o Gerson, tem o Wesley. Capitão. Hoje jogou o Everton Araújo, vários jogadores. Isso é uma bobagem. Exatamente. Quem diria, Mauro César foi sensato pra caramba. Não bateu no Neto, não discutiu, não falou até de uma maneira calma, branda, só rebateu a fala que foi totalmente infeliz.
foi pensada. Eu vejo muita gente dizendo que o Flamengo deveria processar o Neto, mas se você parar para ver, o Neto não faz uma acusação clara. Ele faz questionamentos. Ele deixa então de pergunta. Entendeu? Tipo a galera do Twitter, que não acusa diretamente, mas deixa nas entrelinhas. Por que será que não quiseram ficar com ele? Porque ele é negro? Ele não afirmou. Ele fez uma pergunta. Foi bastante inteligente. Por isso que eu acho que foi uma fala infeliz, vai se retratar. Duvido. Duvido. Vai fingir que não falou nada, vida que segue. É assim que funciona a mídia hoje em dia. Enfim, valeu, rapaziada. Você chegou até aqui. Valeu por curtir mais um vídeo aqui do canal Carlos Jordan. Assunto... Vocês acham que foi um assunto meio polêmico? Flamengo... e detalhe. Tipo assim... Quem pôs o Hugo na reserva foi o Dorival Júnior. O Hugo era titular com o Paulo Souza. Paulo Souza é mandado embora, chega o Dorival. Num primeiro momento, o Dorival bota o Diego Alves, aí depois fixa o Santos. Então, o Dorival Júnior E aí, craque Neto? Pra se pensar. Dorival Júnior não gostava do Hugo porque o Hugo é da cor. Valeu, rapaziada. Até a próxima.